Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre suas vidas, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém. Bom dia, damos nossos bons dias a Sofia, a Luciano e a Estela, ali na cidade de Rivera, na base missionária da Jocum. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Agradecemos a Deus por nós estar começando nesta quinta-feira, 6 de abril do ano 2023, o novo programa da Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos com a nossa série de covarde a herói. Estamos falando de Gedeão. Mas antes de ir a Gedeão, quero pedir para vocês que aqueles que nós assistem nos diferentes grupos, já seja de WhatsApp, enfim, grupos de conversa e outros, que possam nós fazerem uma visita também lá no YouTube. Ali que você possa principalmente inscrever-se no nosso canal. Que você possa inscrever-se no nosso canal, assim você estará nos ajudando. Claro, se inscreve também, pode deixar o seu like ali, sua curtida, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E assim você vai estar de uma maneira direta e fácil, sem gastar absolutamente nada, patrocinando as nossas lives, a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos aqui na página do Ministério Vindos do Pai, que o principal objetivo do Ministério Vindos do Pai é a propagação do Evangelho, a evangelização das crianças, pregar uma palavra simples, de uma maneira clara, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada da palavra de Deus. Gedeão, um homem que foi chamado por Deus, mesmo ele sendo o menor da tribo de Manassés. Ele mesmo vai confessar com a sua boca, dizendo que eles são os mais pobres, ele é o menor, como apresentando para o Senhor a sua incapacidade de poder liderar uma rebelião contra aqueles que estavam saqueando a sua própria terra. E assim hoje existem muitos como Gedeão, que mesmo servindo ao Senhor, conhecendo a palavra de Deus, vivem uma vida de miséria, de angústia, porque ainda não entenderam a grandeza da palavra de Deus, ainda não entenderam que devem de sair dessa zona de conforto na qual têm se instalado, ainda não entenderam que eles têm a capacidade de repreenderem o mal, ainda não aprenderam ou não compreenderam que o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos consolar e também para interceder por nós com gemidos indescritíveis. E levam uma vida cristã, poderíamos dizer assim, uma vida cristã de fracasso. Vão ser salvos? Talvez sim, talvez não. Porém, não querem abandonar alguns costumes, algumas tradições, algumas coisas que ainda estão praticando. O que estava acontecendo com o povo de Israel? O povo de Israel tinha se entregado à idolatria.
A palavra de Deus começa dizendo aqui no capítulo número 5 de Juízes, que o povo de Israel pecou contra o Senhor ou fez o que era mal diante do Senhor. E assim então Deus os entregou, durante 7 anos debaixo do jugo dos medianitas. Quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouve o clamor deles. Assim também como o povo de Israel, quando estava lá no Egito, eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor e enviou para eles Moisés, para que pudesse organizar a saída do Egito, liderar aquela saída do Egito. E Deus então vê Gedeão, escolhe Gedeão. Ele se sente totalmente incapacitado. Ele se sente alguém que não tem a coragem, que não tem a ousadia de poder liderar um exército. Ele pede alguns sinais para o Senhor concede os sinais que ele pediu. E nós continuamos em frente com a história de Gedeão e vamos ver que ele vai derrubar o altar a Baal, cortar o bosque que estava ao redor desse altar, vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Tudo isto ele vai fazer pela noite, por o temor de ser impedido ou ser maltratado ou até assassinado pelo povo que estava adorando a Baal. Agora, pela manhã, quando o povo viu, bom dia, Elissa, lá na cidade de Montevidéu, Deus abençoe a Júlio César, que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Quando o povo viu que Gedeão tinha derribado o altar a Baal, se enfureceram e foram até a sua casa para então cobrar as satisfações de Gedeão ou até, se fosse possível, matar. Seu pai então intercede por Gedeão e ele vai falar algo interessante, que se Baal é Deus, que ele se defenda a si mesmo. Sabe, a idolatria cega as pessoas de uma maneira que nós não chegamos a entender. Porque as pessoas passam a deixar de acreditar num Deus vivo, num Deus de poder, para passar a adorar um ídolo, donde o escritor do Salmo número 115 nos descreve muito bem o que é um ídolo. Ele vai dizer que tem olhos, mas não enxergam, tem orelhas, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não caminham. Eles necessitam serem trasladados de um lado para o outro. E alguns querem estar na idolatria, mas também querem acreditar em Deus. Alguns estão lá no mais profundo da idolatria, mas também dizem acreditar em Deus. Porém, as suas prioridades não é Deus. As suas prioridades são os ídolos. Então eles colocam em primeira linha de frente aos ídolos, seja ele qual for, seja a imagem que for, seja o homem que for. Muitas vezes, quando nós falamos em ídolos, o primeiro que nós imaginamos são as imagens de bronze, de madeira, de porcelana, de barro, enfim. Mas também tem ídolos do coração. Tem pessoas que se idolatram a si mesmas ou idolatram a outros. Hoje, nos nossos dias de hoje, no qual nós estamos vivendo, muitos
idolatram até os chamados cantantes gospel, ou pastores, chamados famosos, que estão na internet. E o povo os segue. E o que eles falam é um fato, é o que o povo faz. Agora, muitas dessas mensagens estão de acordo com a palavra de Deus. Meu povo perece, disse o Senhor, falando através de Oséias, porque lhe falta o conhecimento. O povo não quer ler a palavra de Deus. O povo não quer se submergir na palavra de Deus. O povo quer bênção, sem interessar a que custo e como chegarão essas bênçãos até as suas vidas. Curiosamente, o povo de Israel queria liberdade, mas estavam presos à idolatria e ao jugo, ao poder maligno dos medianitas, dos amalequitas, dos árabes, dos povos do Oriente. Eles estavam presos. Não tinham mais alimento. Alguns tinham feito cavernas ou covas na rocha, e ali então se escondiam e escondiam seus alimentos. Que era justamente o que estava fazendo Gedeão quando o anjo se apresentou diante dele. A palavra de Deus diz que ele estava debulhando trigo para esconder dos medianitas. Agora, se Baal a Deus, que ele mesmo se defende. Começaram então a chamar a Gedeão de Jerubbaal, dizendo que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então todos os medianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gedeão e ele soprou uma trombeta e Abiezer foi reunido após ele. Ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele. E enviou mensageiros a Aser, a Zebulon, a Naftali, e eles subiram para encontrá-los. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado, que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, a vida de Luciano, de Luciana, de Vítor Emanuel, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Bom dia também, Alicia, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, tanto você como toda a sua família, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gedeão. Gedeão já tinha tido um encontro com o anjo, o Senhor já tinha falado com ele já tinha pedido sinais. Agora o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor daquela época, o Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa, mas logo também ele se retirava. Nós podemos ver isto claramente a partir do capítulo 13, 14, 15 do livro de Juízes, sobre a vida de Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre Gedeão, e quando o Espírito do Senhor chegou sobre Gedeão, a covardia deu lugar à ousadia. Agora Gedeão se sentiu fortalecido pelo Senhor. Sabe, Deus nos dá uma unção de ousadia nesta manhã. Ousadia para quê? Para enfrentar o mal, para repreender o mal que muitas vezes está dentro dos nossos lares, para mandar embora o mal. Ousadia
para saber de que Satanás está debaixo dos nossos pés e que ele foi vencido lá na cruz. Quando Jesus morreu e disse, consumado é, e ao terceiro dia ressuscitou. E está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E aproveitando isto, quero dizer algo para vocês, não se deixem enganar por os ensinamentos romanos, de que no dia de amanhã Jesus vai morrer. E aí fazem procissões, e fazem isto, e fazem aquilo. Jesus morreu uma só vez, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele vai dizer que advogado temos diante do Pai, que é Jesus Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados, ele intercede por nós. Prestou atenção no que disse? É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quem intercede por nós ante o Pai. Porque foi somente Ele que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Não foi João, não foi Pedro, não foi Maria, não foi Fátima, não. Quem está à destra do Senhor, intercedendo por cada um de nós, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever que existe somente um mediador entre Deus e os homens. E este mediador é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Não tem outro. Nós devemos de entender, a humanidade ainda não entendeu o sacrifício que Jesus fez na cruz. Hoje, o mundo está comemorando uma Páscoa pagã, que não é a verdadeira Páscoa. E o mais triste, que muitos cristãos, discípulos do Senhor, igrejas do Senhor, estão também comemorando e fazendo seus teatros, suas apresentações em cada um dos seus templos. Quando na realidade o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, verso número 7, que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, que nós devemos de nós desfazer do velho fermento e avançar com um fermento novo. Mas parece que somos tão manipulados, tão influenciados pela mídia, que até passam a adorarem a um coelho antes que ao próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como o Natal também. No Natal esqueceram de Jesus e colocaram o Papai Noel. Na Páscoa esqueceram do Senhor, do seu sacrifício, daquilo que ele fez, ainda que seja uma Páscoa pagã, mas o deixaram de lado e honram a um coelho. E comem ovos de Páscoa, que são botados por o coelho. São coisas que acontecem no mundo da humanidade. O Espírito do Senhor veio sobre Gedeão. Quando o Espírito do Senhor vem sobre nossas vidas, ele vai abrir o nosso entendimento. Ele vai abrir o nosso entendimento. A palavra de Deus nos diz em João 8,36 que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E João 8,32, que foi muito usado na política e continua sendo usado esse versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E algumas seitas que se contradizem totalmente com a palavra de Deus, utilizam esse versículo também
para querer dizer que eles têm a verdade, que eles são os únicos detentores da verdade, os que têm o verdadeiro Evangelho. Cuidado, cuidado nos nossos dias de hoje. O Espírito do Senhor, Ele vai nos dar entendimento, vai nos dar discernimento de todas as coisas. Aquele homem que estava acovardado, que estava com medo, aquele homem que falou que era o menor de toda a sua casa e que a sua família era a mais pobre de toda Manassés, agora ele está convocando o povo para a guerra. Como é possível isto? A transformação. O espírito de Gedeão foi vivificado pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E tem muitos homens e mulheres que são como Gedeão, que estão lamentando-se, sentindo-se os mais pobrezinhos, os mais desgraçados, os mais miseráveis. E são pessoas que andam com a palavra de Deus debaixo do seu braço. Não podemos aceitar jamais entrar numa zona de conforto. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por provas, e muitas vezes provas amargas e difíceis de ser passadas. Que nós chamamos a isto, estou passando pelo deserto. E é justamente no deserto onde nós vamos ouvir a voz de Deus. É justamente no deserto, no silêncio, que nós vamos ouvir a voz de Deus. Mas ninguém quer passar pelo deserto. As pessoas têm a Bíblia aberta dentro do seu lar, dentro da sua casa. Olha o Salmo 91, olha o Salmo 23, que são dois grandes salmos. Um deles diz, o que habita debaixo da sombra do Onipotente, e ele continua descrevendo. O outro diz, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E alguns até repetem as palavras do apóstolo Paulo, eu tudo posso em Cristo que me fortalece, que está ali em Filipenses capítulo 4, verso número 13. Mas levam uma vida de pobreza, espiritualmente falando. E a pobreza espiritual, ou a miséria espiritual, leva essas pessoas a viverem na miséria física. Leva essas pessoas a viverem na miséria física. Vivem praticamente sua casa, salvando um pouco as diferenças. Muitas vezes é como se fosse um lixão. Não passam a vassoura, não fazem isto, não fazem aquilo. E o mais triste, que alguns passam até sem fazer absolutamente nada, dependendo de alguma ajuda, sentado na sombra de alguma árvore ou no costado da casa, lendo a Bíblia, e com algum louvor a todo volume para que os vizinhos possam ouvirem também. Que testemunho estamos dando para aqueles que estão lá fora? Se teu Deus te tem nessa miséria, eu não quero esse Deus. É o que podem falar lá fora. E Gedeão era um desses homens que estava nessa condição. Mas a sua vida foi transformada totalmente quando ele teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor. E agora o Espírito do Senhor estava sobre Gedeão. E ele convoca as demais tribos para juntar-se a ele para poder enfrentar aqueles que os faziam mal. Sabe, a igreja primitiva, ela tinha algumas características, que era a comunhão, partir o pão, e perseveravam
Isto vamos encontrar seguidamente no livro de Atos. Perseveravam, é o que diz o livro de Atos, na comunhão, no partir do pão e na oração. E nós encontramos exortações na palavra de Deus de que devemos de orar os uns pelos outros. E a minha pergunta nesta manhã seria: quando você orou por aquela pessoa que te faz a vida impossível? Você orou por ela? E se orou por ela, qual foi a sua oração? Jesus, o Filho de Deus, ele falou o seguinte, que é para nós orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que falam mal de nós. Agora, quanto mais importante é nós orar os uns pelos outros. Na sua congregação, onde você está, você tem sido incentivado a orar pelo seu irmão? Você tem sido incentivado a orar pela sua família? Orar os uns pelos outros. Somos um povo, somos uma nação santa, somos real sacerdócio para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Porém, pareceria que a luz do Senhor não está em nós. Oremos os uns pelos outros. Talvez você congrega em algum lugar, talvez não. Porque tem as suas diferenças com pastor, com missionário, com bispo, não sei. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que não devemos de deixar de congregar. E ponto final. Porque a palavra de Deus, ela não se questiona. Ela não se questiona. Se obedece. Ah, mas não. A palavra de Deus se obedece. Nós queremos ser abençoados, porém não queremos obedecer a palavra de Deus. Ah, queremos os pães e os peixes, mas não queremos ao Senhor. Que Ele não venha intervir na minha vida. Gedeão, então, foi tocado pelo Espírito de Deus. Agora, ele curiosamente ele vai pedir um novo sinal para o Senhor. Ele quer confirmação. Ele quer certeza de que está no caminho certo. É isso o que Gedeão está querendo. Sabe, em Atos capítulo 17, nos fala dos cristãos de Bereia, onde a palavra de Deus nos fala que o apóstolo Paulo e Bernabé chegaram ali, eles pregavam a palavra, porém aquele povo esquadrinhava para ver se era verdade aquilo que estavam pregando. Hoje tem qualquer anticristo por aí, falso profeta, falando que é do Senhor, com a Bíblia na mão, mas ensinando coisas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. E as pessoas acreditam. Mas no lugar onde se prega a verdade, ali elas não vão. Porque o ser humano quer um evangelho fácil. E Gedeão então vai pedir um novo sinal para o Senhor. E vai dizer: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo, um vejão de lã, dependendo da região, como se pode falar, no chão, e o orvalho estiver somente sobre o velo e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. Assim foi, pois, levantou-se de manhã cedo e espremeu o velo, torcendo, removeu o orvalho do velo
uma tigela cheia de água. E Gedeão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais uma vez com o velho, que agora esteja seco somente sobre o velho, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois apenas sobre o velho estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Então, Jerubaal, que é Gedeão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos medianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. Agora, Gedeão vai enfrentar o inimigo. Para poder enfrentar o inimigo, nós temos que estar fortalecidos pelo Senhor. Para poder enfrentar o inimigo, o Espírito Santo de Deus deve estar em nós. Levante-se em fé, neste dia, nesta manhã, no horário que você vai assistir esta live. Talvez você está na Colômbia, no Peru, Paraguai, na Argentina, aqui no Brasil. Até onde sabemos nós que chegam as nossas lives, no Panamá, em Cuba. Temos alguém ali que nós escreve e conversamos com essas pessoas. Levante-se em fé. Levante-se em fé. Sacuda o pó do egocentrismo. Sacuda o pó do orgulho. Sacuda o pó da preguiça. Saia dessa zona de conforto. Você não é menos que ninguém. Você é um filho ou uma filha de Deus. Pai eterno, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Queremos louvar-te e queremos adorar-te. Queremos agradecer-te pelo Teu infinito amor e pela Tua grande misericórdia, meu Pai. Senhor Deus, que Teu Espírito Santo nesta manhã venha fortalecer, venha encher, Senhor amado, aquelas vidas que estão vazias, mas que estão, Senhor amado, com seus vasos prontos para serem cheios, meu Pai. Senhor, que uma unção especial de ousadia, de coragem, Senhor, venha sobre essas pessoas, ó Pai, para que elas possam levantar-se sobre seus próprios pés, ó Deus, e declarar junto com o apóstolo Paulo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Disse o profeta para o seu servo. Ó Deus, abençoa, Senhor amado, a cada pessoa que vai estar ouvindo, vendo esta transmissão, meu Pai. Abençoa, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, ao trabalhador, aos estudantes, neste dia tão especial, meu Pai. Livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, continuaremos com a nossa série de covarde a herói. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, desde agora e para sempre. Amém.